Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que nós já estamos falando aqui na Revista Fora há semanas, quiçá há meses, que é a derrota do Carlos Bolsonaro para o cargo de senador da República em Santa Catarina. Eu já expliquei para vocês aqui em algumas análises que as traições que o bolsonarismo tem promovido lá em Santa Catarina para acordos que foram firmados e não estão sendo cumpridos, assim como o que tem acontecido no Paraná, vai ajudar a derrotar o Carlos Bolsonaro e vai ajudar a fragmentar o voto do bolsonarismo na região sul do país. Tanto que, se vocês observarem, em algumas pesquisas, a rejeição ou reprovação do presidente Lula na região sul tem diminuído. Tudo isso, evidentemente, por causa do bom trabalho que o presidente Lula tem feito e também da comprovada falta de respeito do clã Bolsonaro com acordos firmados com aliados lá na região sul do país. A gente viu o Flávio Bolsonaro descumprindo um acordo pré-estabelecido com o Ratinho Júnior e o PSD no Paraná, ao filiar o Moro no PL e ignorar o que tinha sido ou teria sido combinado com o Ratinho, tanto que gerou uma debandada de políticos do PL lá no Paraná e tem um rompimento claro lá, evidentemente, da base do bolsonarismo lá no Paraná. Eles estão dizendo que vão continuar apoiando um candidato da direita para a presidência da República, mas nem firmaram que esse candidato da direita seria supostamente o Flávio Bolsonaro. Em Santa Catarina, como a gente já citou aqui em diversas oportunidades, a Carol Detoni, colocou a faca no pescoço do bolsonarismo e falou o seguinte: se vocês não me lançarem candidata pelo PL, eu vou para outro partido, porque me prometeram ser candidata aqui a Senado, e se não cumprir eu vou para o Novo, eu vou para o Republicanos, eu vou para outro lugar, mas eu vou. E aí o Valdemar tentou costurar ali um acordo com ela para que ela fosse vice do governador Jorginho Melo, ela seria vice-governadora e Jorginho governador. Caso ela não quisesse, ofereceram a ela a liderança do PL na Câmara em 2027, ela também não topou. E aí, após o apoio da Michelle Bolsonaro, de empresários de Santa Catarina, basta vocês lembrarem que a Fiesc, né, a Federação de Indústria do Estado de Santa Catarina, emitiu um comunicado dizendo que Santa Catarina não precisa importar políticos, eles têm os próprios políticos lá. O Bolsonaro ficou com medo e aí decidiu romper o acordo que tinha com o PP e com o senador Esperidião Amin. Afinal, seriam dois nomes, são dois nomes esse ano na eleição para o Senado, né? Então a ideia seria, um nome seria o Carlos, que seria o nome do PL, e o outro Esperidião Amin. Como a Carol Detoni bateu o pé, um dos nomes tem de ser ela e o outro será o Carlos, e o Bolsonaro aceitou e aí rompeu com o PP. O Ciro Nogueira ficou revoltado, o Esperidião Amin também ficou revoltado. A tendência lá, inclusive em Santa Catarina agora, é que o PP apoie um outro candidato que concorra contra o Jorginho Melo. A gente está vendo esse mesmo cenário envolvendo o PSD em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo também, já que o Tarcísio teria, em tese, rompido com o Gilberto Kassab. E aí eu falei para vocês que, no meu cálculo, o que aconteceria? A Carol Detoni iria vencer a eleição, pelo que, inclusive, as pesquisas vão mostrar isso aqui, que eu já venho falando na Revista Fórum há várias semanas, há vários meses, inclusive, tanto nas minhas análises aqui no Carlito Neto na Fórum, quanto nas minhas participações no Fórum, na Fórum 11:30, né? Dizendo claramente aqui que eu acredito que a Carol Detoni vai vencer a eleição. Primeiro que o Carlos Bolsonaro tem uma rejeição muito alta em Santa Catarina. Tem pesquisas que acham que ele não deveria ser candidato por lá e são contra, que dão ali 60%. Na própria pesquisa Atlas Intel, entre aqueles que acham que ele não deveria ser candidato por lá e aqueles que acham que é uma estratégia válida, mas não acha legal, dá mais de 70% de pessoas rejeitando a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Veículos da mídia local e empresários muito influentes de Santa Catarina emitiram notas ali de repúdio, linhas editoriais em veículos da mídia contrários à candidatura do Carlos Bolsonaro. E eu falei, olha, a tendência é que a Carol vença e tem uma disputa no segundo lugar entre Carlos Bolsonaro, Esperidião Amin, eu ainda falei Esperidião primeiro, né? Esperidião, Carlos e Décio Lima. E aí, meu amigo e minha amiga, sai essa pesquisa aqui que mostra um resultado muito melhor do que muita gente imaginava para o próprio campo da esquerda e muito ruim para o Carlos Bolsonaro. Por quê? Olha o que diz aqui esse material publicado aqui na Revista Fórum, assinado pelo Ivan Longo.
Carlos Bolsonaro não se elegeria senador em Santa Catarina se a eleição fosse hoje, revela a pesquisa Atlas. Levantamento mostra desempenho fraco do vereador carioca, rejeição elevada e divisão do bolsonarismo catarinense. E aí tá aqui dizendo que a pesquisa foi feita, né, entre os dias 25 e 30 de março, que tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E olha que interessante aqui, ó. No primeiro cenário ali aparece, ó, Carol Detone vencendo, aqui é no primeiro e segundo voto, tá? No primeiro cenário testado pela Atlas Intel, considera a consolidação dos dados entre o primeiro e segundo voto. Então aparece Carol Detone com 30,7% em primeiro lugar, seguido pelo Esperidião Amin com 20,1%, terceiro, Carlos Bolsonaro com 18,3%, Décio Lima com 13,4%, Afrânio Bopré com 9,7%, né? Afrânio Bopré do PSOL, Décio Lima do PT, Carlos Bolsonaro do PL, Esperidião Amin do PP e Carol Detone também do PL. Brancos e nulos 5% e não soube responder 2,8%. Aqui é importante por quê? Porque aqui, ó, existe um empate técnico praticamente entre esses três, ó. Por quê? Se a margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então Décio Lima pode ter 16,4%, o Esperidião Amin, o Carlos Bolsonaro pode ter 15,3% e o Esperidião Amin pode ter 17,1%. Mas tem um ponto que, se você somar os votos do Afrânio Bopré e do Décio Lima, né, ambos candidatos da esquerda aqui, pelo menos que diz respeito a partidos, né, PT e PSOL, você tem aqui um percentual de 21,1%, ou seja, existe um empate numérico entre o Esperidião Amin e esses dois candidatos se somados. Por quê? Qual que seria a estratégia, na minha análise em especial, pelo menos, né? Que tivesse um acordo ali entre o PSOL e o PT lá em Santa Catarina. Acordo do quê, Carlito? Ou fazer um acordo para dividir o mandato, já que são mandatos de 8 anos, né? Um ficar como primeiro suplente do outro, ocupa o cargo por 4 anos, depois sai do cargo, deixa para o suplente assumir. É uma prática que tem acontecido muito na política, né? Não só aqui no estado de Sergipe, no Brasil, perdão, mas em outros lugares também. Tem essas estratégias de se dividir ali o cargo com outros políticos, tá? Claro, dependendo do modelo político de cada país, da estrutura, evidentemente. Mas não é uma prática comum apenas nesse cenário. Existe, inclusive, cenários de deputado federal, vereadores que têm ali alguns acordos para os suplentes assumirem e tudo mais. E ali você consegue fazer um acordo. Qual acordo, cara? Tu Décio Lima se unir com o Afrânio Bopré, né? O quem pontuar melhor cede o lugar de primeiro suplente para o outro, né? Ou seja, se o Afrânio Bopré tiver à frente do Décio Lima, ele ser o cabeça de chapa e o Décio Lima ser o primeiro suplente. Se o Décio Lima continuar na frente como está aqui, ele ser o cabeça de chapa e o Afrânio Bopré ser o primeiro suplente, aí combina, né? Se o presidente Lula é reeleito, o Décio Lima assume um outro cargo e deixa o Afrânio Bopré administrando, ocupando o cargo de senador, ou se divide ali metade do mandato, né? 4 anos um, 4 anos outro. O que eu posso dizer para vocês é que, além de estar tumultuado aqui, e como eu venho alertando, com possibilidade real de vitória de uma das duas cadeiras, de um candidato do campo da esquerda, ainda tem a rejeição do Carlos Bolsonaro, que é altíssima, tá? Tá aqui, ó. Rejeição majoritária no estado, ali, ó. O dado mais negativo para Carlos Bolsonaro está na percepção do eleitorado catarinense sobre sua eventual candidatura. Segundo a pesquisa, 50% dos entrevistados consideram que sua candidatura seria, entre aspas, um oportunismo político que vai contra os interesses do Estado. Traduzindo, metade dos indivíduos que responderam à pesquisa acham que o Carlos Bolsonaro não deveria ser candidato por lá, porque, inclusive, ele vai atrapalhar o Estado. Não é algo de interesse do Estado. Seria meramente um oportunismo, enquanto 25,6% avaliam como, entre aspas, a melhor alternativa para os interesses do Estado. E 20,6% veem como uma estratégia, entre aspas, legítima, mas questionável. Ele até pode ser candidato, mas eu não acho que é o certo. Então, entre aqueles que não concordam com a candidatura do Carlos Bolsonaro por Santa Catarina, a rejeição, que era de 60%, já está em 70%. 10 pontos a mais. Então a tendência é que realmente ou ele não seja eleito, ou perca a cadeira para um candidato da esquerda, ou o próprio Esperidião Amin. Porque o PP não gostou da traição. Então, para quem estava aí desesperado, imaginando que o bolsonarismo ia ter mais de 54 cadeiras, que o Flávio Bolsonaro iria vencer a eleição no primeiro turno, que o bolsonarismo iria ampliar os governos de estado com um número extremamente relevante, que as cadeiras de deputados federais, estaduais iriam aumentar muito. Calma, meu amigo e minha amiga. A gente precisa analisar as entrelinhas das pesquisas, tá certo?
Olha a pesquisa de São Paulo, por exemplo, empate técnico entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. E detalhe, a pesquisa Atlas Intel é feita essa que foi divulgada, foi feita por amostragem digital. Recrutamento de amostragem digital. Ou seja, feito por redes sociais, ou pela internet, como vocês queiram fazer também, porque depende de como a pessoa acessou ali. Recrutamento digital, não é telefone. E a gente sabe que recrutamento digital, pessoas ligadas ao bolsonarismo são mais fortes. Então, há um empate técnico em São Paulo entre Flávio e Lula no primeiro turno. No segundo turno, Flávio teria uma vantagem de 5 pontos. Só que o pai dele, em 2022, teve uma vantagem de quase 11 pontos do presidente Lula em São Paulo. Então, essa margem diminuiu, tá? Então, tem muita coisa para passar por baixo da ponte também. Inclusive, eu queria mostrar uma coisa importante aqui, que eu venho citando com frequência para vocês, que é esse dado aqui, ó. Para explicar para vocês uma coisa que eu falo e muita gente não acredita. Rejeição não quer dizer conversão em voto à oposição. A prova está aqui, ó. A altíssima desaprovação de Lula entre os jovens de 16 a 24 anos, segundo a pesquisa Atlas Intel. Segundo a pesquisa Atlas Intel, 72% dos jovens brasileiros de 16 a 24 anos de idade desaprovam o governo do presidente Lula. E aí você vai falar, então quer dizer que esse povo não vai votar no Lula, né? Diz 72% dos jovens vão ser contrários ao Lula, né? É aí que entra o ponto que eu venho trazendo aqui. Rejeição não quer dizer automaticamente voto na oposição, e esse núcleo mais jovem tem sido impactado por um radicalismo de internet que tem contaminado eles, e que eles, quando começarem a entender, evidentemente, algumas outras coisas sobre política, vão mudar o pensamento, né? Vão fazer cobranças, como é um direito deles, inclusive, mas vão conseguir separar o mundo real do mundo que se quer que se tenha no imaginário, né? Não que seja o mundo ideal. Claro, a gente tem de lutar pelo mundo ideal. Mas existem algumas coisas que não se consegue aplicar porque existem limitações legais, inclusive. Então, entre o mundo real e o mundo que se imagina, existe uma fronteira grande, né? Isso não quer dizer que o mundo que se imagina não possa ser o mundo ideal, é outra coisa. A gente sabe que existe uma diferença entre o mundo real e o mundo ideal, mas também existe uma diferença do mundo real e o mundo imaginário, que inclui, inclusive, ignorar a lei, fazer aquilo basicamente na base da canetada. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa informação, ó. 72% dos jovens de 16 a 24 anos rejeitam o governo do presidente Lula, né? Porém, quando eles vão votar, aqui, ó, na mesma pesquisa, olha os dados da pesquisa aqui, ó. Os jovens de 16 a 24 anos, 39,6% preferem votar em Lula. 40% praticamente. Dos jovens de 25 a 34 anos, 50,5% preferem votar em Lula. Ou seja, para quem acha que o Lula está perdendo voto entre os jovens, lembrem-se, rejeição não quer dizer voto na oposição. Que eu vi muita gente desesperada quando saiu essa matéria essa semana aí. Meu Deus, Carlito, Lula está perdendo muito voto entre os jovens. Eu falei, gente, rejeição não quer dizer conversão em voto na oposição. A pesquisa está mostrando aqui, ó. Não é a minha opinião, é o que a pesquisa mesmo mostra. Tá certo? Então esses dados são positivos, tá? Apesar de aparecer numericamente alguns cenários do Flávio Bolsonaro vencendo o presidente Lula em alguns cenários, o modelo da pesquisa é um modelo que sempre favorece o bolsonarismo, o modelo digital, sempre favoreceu o bolsonarismo, né? Em todas as pesquisas, desde a época que Bolsonaro foi candidato à reeleição, a gente sabe que o modelo digital ajudava, o recrutamento digital ajudava o bolsonarismo, mas vamos aguardar porque tem muita água para passar por baixo dessa ponte. A gente tem visto os dados importantes ali envolvendo o bolsonarismo perdendo força em alguns lugares, rompendo acordos que podem atrapalhar eles mesmos no futuro não tão distante. A gente tem visto as traições que estão acontecendo, vamos aguardar, tá certo? Bom final de semana para vocês, boa Páscoa, né? Que a gente vai descansar nessa sexta-feira, só retorno aqui na segunda-feira na Revista Fórum. Beijo no coração de vocês, grande abraço, bom final de semana e tchau!